Então, depois das experiências de clarividência, o que é isso de fato, né? Aconteceu que houve um abandono do corpo físico, assim, o corpo físico ficou para trás, daí o corpo astral, né, que é o corpo que a gente consegue ver o mundo astral, o mundo dos desejos, o mundo das sensações, foi ativado de alguma forma, né? Foi ativado porque houve um controle absoluto dos desejos, das vontades, ou seja, foi tudo entregue na iniciação. Então não tinha mais vontade própria, daí passa a acontecer a visão do mundo do jeito que ele é mesmo. O plano mental foi retirado com a meditação, então não existia mais pensamento. E aí a gente chega no universo da clarividência, você consegue acessar de verdade os mundos que estão sendo bloqueados pela mente. E aí a mente vazia, você começa a ver as realidades sobrepostas umas nas outras, como se fossem camadas. O que eu vi, na verdade? Eu vi um portal e uma janela para outra realidade, para outro tempo, para outras pessoas. Estava tudo acontecendo lá, como se fosse uma reunião espiritual, do mesmo jeito que eu tinha as reuniões espirituais aqui no Brasil, aí com meu mestre no ashram. E aí chegou o momento, né, de ter esse entendimento, mas o que eu não sabia é que eu tinha mudado de corpo, literalmente. Que eu tinha entrado num estado onde praticamente eu estava sentindo tudo que estava em volta de mim. Eu começava a ter noções das coisas que iam acontecer. Né? Daí o que aconteceu? Eu cheguei no ashram nesse mesmo dia que eu tive essa visão, essa janela, né, de dimensões. E aí no ashram eu desci do carro, né, eu olhei lá para cima e vi meu mestre, assim, né? E aí o zumbido no meu corpo estava muito intenso. E eu brinquei assim, já que eu estou vendo todas essas energias, por que eu não mando para ele essas energias também? Daí fiz uma forma de pensamento, né, acreditando aquilo, estava vendo aquilo, não era mais acreditar, né, acreditando que ia dar certo, fiz uma forma de pensamento e mandei essa forma de pensamento lá para cima do ashram, que eu estava embaixo na praça. Eu acho que ficava no alto assim de uma colina, na encosta de um morro aqui em São Paulo. Daí eu mandei para ele e fiz aquilo ficar rodando em cima do ashram, do templo. Daí eu vi meu mestre lá de longe, olhando para o céu, olhando na mesma direção, ou seja, ele estava vendo a mesma coisa que eu estava vendo, rodando em cima do ashram. Daí eu fiquei chocado com aquilo, eu parei de formatar aquela forma, aquela energia, e aí ele simplesmente parou e olhou lá de cima para mim e sorriu. Né? E eu falei, bem, esse sorriso foi algo estranho, assim. Eu achei até que ele fosse ficar bravo com essa história toda, né? Que eu estava brincando com energias que eu praticamente tinha acesso a algumas horas. Né? Daí cheguei no ashram, subi a escadaria, né? Quando eu cheguei lá na porta, lá em cima, ele abriu a porta para mim, olhou dentro do meu olho e falou bem-vindo. Né? Mas não era um bem-vindo para o Satyananda, né? Para o Márcio. Era um bem-vindo para algo que eu estava sentindo. Assim, eu senti claramente que ele estava cumprimentando mais a transformação que eu tinha vivido do que eu mesmo. Daí eu sentei no ashram, e vendo ele totalmente diferente, eu via os quadros, né, dos mestres com guirlandas de flores em volta, e como se eles fossem aquelas imagens do Harry Potter, assim, parecia que estava tudo vivo. Né? Não era um quadro, era uma janela para aqueles seres. Né? Eu comecei a perceber que a memória da gente, em relação às fotos que a gente gosta, na verdade levam a gente, nos níveis superiores de realidade, a vivenciar a experiência novamente. É como se as pessoas ficassem vivas nas fotos e as fotos se comunicassem com a gente nos planos superiores.
né? Daí eu fiquei lá sentado em meditação um tempo, olhando para o altar de um jeito que eu nunca tinha visto, né? Hoje eu entendo que tudo tem vida própria, né? Ou seja, uma pichação negativa na parede, né? Seres negativos em forma de boneco, de filme, do que for, na verdade não é uma coisa simples. É um portal, ou seja, tudo era um portal. Era como se eu tivesse mudado da vida na Terra, plana, linear, né, uma vida corrida assim no globo terrestre, e eu tivesse passado para outro plano de existência, onde cada lugar que eu estava andando no planeta fosse de uma vibração diferente, ou seja, um lugar diferente. Então eu comecei a perceber que existiam realmente infernos na Terra, com pessoas vivendo vidas muito inferiores às humanas, e céu, né? Tinha lugares que eram um pedacinho do céu, que os animais estavam próximos, que os pássaros estavam por ali, que a luz era diferente. E em outros lugares, em contrapartida, tinham lugares absolutamente opressivos. Então, o mundo espiritual, na verdade, tudo que eu tinha lido na Bíblia, nos livros da Índia, era real, né? Não é fantasia. Hoje eu tenho muita preocupação, né, quando eu vejo pessoas, né, vivendo práticas espirituais e elas não terem acesso ao universo da clarividência, ou seja, ele é fundamental porque a clarividência vai dar ética para a gente. Assim, no momento que a gente sabe que o mal está personificado, né, está personalizado, tem forma, tem cheiro, acontece coisas, né? Você vê igual nos filmes de Hollywood, né? No momento que é daquele jeito, o senso ético de você não acessar esses universos, ele vai ser enorme. Você não vai mais fazer nada negativo, porque simplesmente você sabe que aquilo tem consequências. Por quê? Porque você está lidando com consciências, com seres que que estão vivos, está ali. Não é porque a gente não vê, mas a gente sente, tá? E o clarividente vê. Então, tudo aquilo que está nos livros espíritas, né, hoje em dia tem bastante, na época não tinha nada, hoje em dia tem bastante referências desses seres, de miomas, obsessores, tudo. Isso o lado negro, né? Agora eu via, não ficava olhando muito tempo para eles, porque eles percebem que você está olhando, e ao mesmo tempo eu vivia no meu mundo, ou seja, a clarividência, se eu tinha cuidado em viver no mundo, a clarividência me deu 3 vezes mais preocupação de falar coisas, de olhar para as pessoas. Por quê? Porque eu sabia que um mau olhar meu podia fazer mal para a pessoa. Daí vocês olham os monges cobrindo o rosto, de cabeça baixa, sem falar nada. 90% de quem está tendo essa atitude são monges clarividentes. Por quê? Porque eles sabem que tem mais coisas acontecendo do que a mente programada fala, né? Existem muito mais realidades, né? É como se nós vivêssemos em um universo onde uma realidade está em cima da outra e elas se comunicam por um eixo, por um elevador, né? E quando você vai chegando no centro, né, você vai se concentrando, chegando nesse ponto, você vai para esse elevador e fica transitando entre os mundos, né? Tem um mundo sutil, enfim, tudo, né? Eu acho que se a gente conseguir ilustrar para vocês isso, vocês vão ver que até aquele pagoda chinês, aquele templo chinês, aquele templo japonês de uma casinha em cima da outra, ilustra esse fato das realidades estarem sobrepostas.